Olá, queridos e queridas, como é que vocês estão? Cá estamos para mais uma semana de conteúdo. Essa semana traremos 3 histórias que completam 50 anos de acontecidos. Histórias, infelizmente, tristes, onde vítimas foram crianças, onde vítimas foram inocentes e, por que não dizer, casos não resolvidos, misteriosos e cheios de injustiça. Traremos o caso da menina Ana Lídia, o caso da Araceli e o desaparecimento do menino Carlinhos. Mas antes de começarmos com o primeiro vídeo, com a primeira história, já está inscrito no canal do Espaços de Fé. Caso você não esteja inscrito, por gentileza, faz esse agrado pra gente e se inscreve. Deixa seu comentário, seu like, comentário e compartilha. E com a gente agrega o que você acha, o que aconteceu. Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Ana Lídia Braga. Já ouviu esse nome? Já leu histórias ou notícias ou reportagens que vez ou outra voltam? Ana Lídia Braga, uma menina de 7 anos que em 1973 teve o desfecho de sua vida tão curta, de forma tão injusta e de forma tão misteriosa. Ana Lídia Braga, 7 anos de idade, estudava na escola Madre Carmen Salles, filha de Heloísa e Álvaro Braga. No dia 11 de setembro de 1973, a Ana Lídia foi levada por seus pais para a escola. Sim, deixaram a menina na escola por volta de 1h da tarde, aula de reforço. A mãe acompanhou a menina até bem próximo, alguns passos das salas de aula, deu lanche, um beijinho e foi embora. Por volta das 4h da tarde, a secretária da família, Rosa da Conceição, vai buscar a Ana Lídia para aula de piano. A Ana Lídia era tida como uma menina muito recatada e comportada. Ia para aula de piano aplicada, caçula de mais 2 irmãos, a Cristina Braga, cerca de 21 anos de idade, e o Álvaro Henrique, 18 anos. Marca este irmão. Quando a secretária chegou para buscar a Ana Lídia para ir à aula de piano, a Ana Lídia não estava na escola. A secretária foi em busca das professoras e perguntou pela Ana Lídia, e a professora informou, mas a Ana não veio para a escola hoje. A secretária, em desespero, voltou para casa e informou para a mãe da Ana Lídia que a Ana Lídia não estava em casa. A professora disse não, ela não veio para a escola. E a mãe disse sim, nós a levamos. A família começou a procurar, pensou que ela tinha voltado, estava passeando nas imediações da escola. O certo é que ela não foi encontrada. Por volta das 5h da tarde, a escola e a família foi avisar a polícia do desaparecimento da Ana Lídia. Queridos e queridas, o que aconteceu? A polícia logo começou as buscas. Estamos falando da década de 70, 1973, início, onde Brasília, a cidade de Brasília, capital da nossa nação, tinha pouco mais de 10 anos de idade. Então era uma cidade projetada para ser perfeita, além de bonita, projetada para ser zero crimes, zero más notícias. Então começou a se espalhar a história do desaparecimento dessa menina. Logo o porteiro da escola, o jardineiro também foram ouvidos. E eles disseram que um rapaz vestindo calça verde oliva, alto, magro e loiro, havia levado a menina da porta da escola logo após os pais deixarem. Criou-se logo um tumulto de boatos e de histórias de quem era esse rapaz. Outras testemunhas também afirmaram tudo o que o jardineiro havia dito. Um rapaz alto, loiro, magro, com calça verde e oliva havia levado a Ana Lídia. Queridos e queridas, começou as investigações, começou a busca, a procura. Onde estava a Ana Lídia? O Álvaro Henrique e a namorada também participaram dessas buscas. Onde está a Ana Lídia? Onde estava a Ana Lídia? Os pais e a polícia também. Era 11 de setembro e no finalzinho do dia o telefone toca. E a voz bem firme dizia: resgate, pagamento e entrega da menina. 2 milhões de cruzeiros foi o que foi exigido.
E ao fundo da ligação, os gritos e a voz da Ana Lídia pedindo a mãe e pedindo para ir para casa. A polícia, em desespero, a polícia entrou em diligências para que fosse descoberto de onde viriam essas ligações, mas não teve como. Na manhã do dia 12, em um supermercado, foi deixada uma carta pedindo um valor menor. Mas essa carta dizia que, a partir do momento que fosse pago o resgate, a menina retornaria para casa. A polícia meio que não deu credibilidade nem à ligação nem à carta, porque havia uma discrepância de valores, uma diferença grande do valor da ligação que havia sido pedido e do valor da carta. Queridos e queridas, começou-se buscas, procuras, mas não durou muito não. No final ainda do dia 12, um dia depois do desaparecimento da menina Ana Lídia, houveram surpresas. Queridos e queridas, as buscas se intensificaram. A procura da menina Ana Lídia, 7 anos de idade, havia sido levado pelos pais para a escola, mas havia desaparecido sem entrar na escola. A escola afirmava que a menina não havia entrado e testemunhas também corroboravam que a menina não havia chegado ao interior da escola. Em contrapartida, a testemunha confirma que as características do homem visto com Ana Lídia, que conversou com a menina e a menina interagiu com este homem como se fosse uma pessoa conhecida, tinha as mesmas características do irmão da Ana Lídia, Álvaro Henrique. Em contrapartida, os pais da Ana Lídia afirmaram que o irmão, o Álvaro Henrique, estavam com eles dentro do carro e ele foi levado para o Detran. Então não tinha como ele ter levado a menina. Um dia depois, após o desaparecimento da Ana Lídia, em um terreno baldio, foi encontrado uma boneca, a boneca que a Ana Lídia levava para a escola e os livros. A polícia imediatamente avisou a família que o material da Ana Lídia estava sendo encontrado e as buscas naquele local foi intensificado mais ainda, que para surpresa deles, próximo à Universidade de Brasília, foi encontrado o corpo da Ana Lídia, enterrado em uma cova rasa, com o corpinho virado, com o rostinho para baixo, os cabelos cortados, muito machucada. A esperança e a expectativa de encontrar a Ana Lídia com vida foi destruída naquele momento e a polícia ferrenhamente começou as investigações, o responsável ou os responsáveis pela morte da menina Ana Lídia. Queridos e queridas, os suspeitos foram logo identificados. O irmão da Ana Lídia, o Álvaro Henrique, de 18 anos, o Raimundo Duque. Quem é Raimundo Duque? Raimundo Duque era um amigo, os pais da Ana Lídia não eram pessoas milionárias, ricas, eram funcionários públicos não tão influentes, mas um dos amigos do Raimundo Duque, principalmente o mais íntimo da mãe da Ana Lídia, foi tido como suspeito. O Raimundo tinha por volta de 30 anos de idade. O Álvaro Henrique, irmão, e o Raimundo Duque. Queridos e queridas, óbvio que eles disseram que não tinham nada a ver, mas as testemunhas que iam surgindo, iam colocando no colo deles a responsabilidade pelo sequestro e a morte da Ana Lídia. Queridos e queridas, a perícia da Ana Lídia detectou que ela havia sido violentada, ela havia sido arrastada, porque as escoriações confirmaram nesse sentido. Haviam preservativos usados no local do crime e marcas de pneu. Lembra que já temos cartas, ligações, marcas de pneu? Então a polícia tinha tudo para resolver o caso. Não, nada disso foi tido como urgência, como prova, como aprofundamento das investigações. Pelo contrário, foi ignorado também o rastro, o DNA encontrado nos preservativos e a carta, não foi feito nenhum exame grafotécnico, nada, vezes nada, tudo nada. A menina foi enterrada no dia seguinte, com comoção. O Álvaro Henrique, o irmão, e o Raimundo Duque foram investigados. Logo após, dias depois, mais uma testemunha colocou 2 personagens a mais nessa história, que mexe e traz reviravolta, e por que não dizer de forma
abrupta encerra o caso. Queridos e queridas, a nova testemunha trouxe mais 2 personagens. Já tinha o Álvaro Henrique, o irmão da Ana Lídia, e o Raimundo Duque, era um traficante da região. Antes de te falar dos 2 novos personagens, vamos falar no seguinte, que o Álvaro Henrique, o irmão da Ana Lídia, ele tinha meio que dívidas pelo uso de entorpecentes. Brasília estava começando, não só a Brasília estava começando a estourar, a questão da entrada da pesada, e o irmão da Ana Lídia, ele tinha, digamos que, dívidas. Testemunhas relatam também que antes ele havia pedido dinheiro ao pai para a namorada fazer. Então vê que o irmão da Ana Lídia era uma peça. Essa nova testemunha trouxe fatos novos, nomes novos e fatos novos, por ela mesma, uma moça, também ter sido atacada por eles. E trouxe o nome do Eduardo Rezende, conhecido como Rezendinho, nada mais nada menos do que filho de um senador, e o Alfredo Buzaide Júnior, ou Buzandinho, nada mais nada menos do que filho do ministro da Justiça. 4 nomes: Álvaro Henrique, Raimundo Duque, o Rezendinho e o Buzandinho. E a justiça não foi feita. 1 ano foi o que pegou o Álvaro Henrique, irmão da Ana Lídia, pela morte dela. Os pais da Ana Lídia, meio que... Vocês lembram da história da John Benet? Onde em um pacto de silêncio que dura por mais de 30 anos, onde aquela pequena Miss foi encontrada morta na manhã de Natal, na própria casa, com todos os indícios de não arrombamento, de utensílios usados na morte da menina de dentro de casa. Mas houve um fechamento da família ali, de quem sabe, que nunca se disse quem matou a John Benet. Da mesma forma, só que o irmão da John Benet era criança também. Mas no caso da Ana Lídia, o irmão dela tinha todo esse histórico de envolvimento com coisas não tão legais. Ele pegou 1 ano de cadeia, e o Raimundo Duque também foi tido como inocente. Inocentes. O Roberto Seabra, um repórter e escritor, escreveu um livro muito bonito sobre a história da Ana Lídia, de uma forma mais leve, mas que não deve ser esquecida. Lembra que falamos no início do vídeo que a história da Ana Lídia, o caso da Ana Lídia mudou a história de Brasília. Antes as pessoas tinham liberdade, tinham uma sensação de paz. Nossa, eu moro em Brasília, eu estou blindado de todo tipo de violência. A partir daí, os pais começaram a ter mais cuidado com seus filhos, as portas começaram a ser fechadas, e meio que pensou assim, não é tão seguro. Aí você pergunta, mas por que não investigaram mais esse caso, para ter a certeza quem matou, quem mandou matar, qual era a intenção da morte? Em 1974, tipo 1 ano depois da morte da Ana Lídia, a justiça ou a censura determinou de forma clara: o caso Ana Lídia está proibido de ser investigado e de ser repassado tanto em rádios como em televisão. A censura literalmente bloqueou, proibiu que o caso ficasse na mídia. E assim sendo, a justiça não foi feita. O livro do Roberto Seabra é O Silêncio na Cidade, que fala sobre o crime da Ana Lídia. Quando falamos que a justiça não foi feita, é verdade. Ninguém foi preso, o irmão passou só 1 ano e os demais, uns fugiram, outros foram morar em outros países. Ninguém foi penalizado, além da menina Ana Lídia. A justiça não foi feita, mas existem formas também da justiça não deixar passar. O Alfredo Buzandi Júnior, o Buzandinho, ele morreu 2 anos depois em um acidente de carro. O Eduardo Rezende, o Rezendinho, ele cometeu... O Raimundo Duque morreu também pouco tempo depois em decorrência do alcoolismo. Apenas o irmão da Ana Lídia, que seguiu uma carreira, foi para medicina, que ficou com o segredo
e com as respostas. Ana Lídia foi enterrada no Campo Esperança e o seu túmulo é muito visitado por pessoas que querem respostas, dessas milhões de respostas de crimes sem respostas. Parques e praças lembram, dentro de Brasília, que houve uma menina que foi tirada do seu direito de ir para a escola, de aprender e de viver. Até o próximo vídeo.